Muitos homens entram em relacionamentos acreditando que a fidelidade é uma base inquestionável, algo que jamais seria colocado à prova. No entanto, a realidade mostra que nem sempre é assim. Existem mulheres que, por diversos motivos emocionais ou circunstanciais, acabam sendo infiéis. O mais curioso é que, na maioria das vezes, elas revelam sinais claros de forma inconsciente, comportamentos automáticos que escapam ao controle e denunciam suas atitudes. Este vídeo não é sobre gerar paranoia, desconfiança ou estimular julgamentos precipitados. Pelo contrário, é um convite para observar a realidade com calma, utilizando a clareza da psicologia e a sabedoria do estoicismo. O objetivo é mostrar como identificar mudanças sutis no comportamento que, quando somadas, podem indicar uma traição. O homem estoico não reage com desespero, não perde a cabeça diante da suspeita, nem transforma sua vida em uma investigação policial. Ele observa, reflete e age de acordo com a razão. Assim, consegue se proteger emocionalmente e tomar decisões firmes, sem dramas nem explosões de raiva. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir quais são os sinais mais comuns que uma mulher infiel apresenta sem nem perceber. Fique até o final, porque o último ponto vai te mostrar como aplicar a mentalidade estoica para interpretar tudo isso sem perder sua paz. Capítulo 1 – Mudança sutil na rotina. Um dos primeiros sinais que uma mulher infiel costuma dar sem perceber é a alteração repentina em sua rotina. Isso não significa apenas chegar mais tarde em casa ou inventar compromissos de última hora, mas pequenas mudanças que, quando observadas com atenção, destoam do padrão habitual. Pode ser o aumento de reuniões no trabalho, a necessidade repentina de passar mais tempo fora, ou até o uso frequente do celular em momentos nos quais antes ela se mostrava totalmente presente. Essas mudanças quase sempre são justificadas com explicações aparentemente normais, mas o detalhe está na frequência e na insistência com que se repetem. Do ponto de vista psicológico, quando alguém está envolvido em um comportamento duplo, precisa reorganizar sua agenda para encaixar o novo hábito. Isso inevitavelmente gera brechas e sinais que escapam ao controle. Já pela visão estoica, o homem sábio não se deixa dominar pela ansiedade diante dessas mudanças, ele observa com serenidade e registra o padrão, em vez de reagir de forma impulsiva. O segredo está em perceber que não é uma mudança isolada que denuncia, mas a soma de pequenas alterações. Quando o cotidiano perde a consistência, a rotina deixa de ser um reflexo natural e passa a ser encenação. Capítulo 2 – Distância emocional. Se no início de um relacionamento a proximidade emocional é evidente, com trocas de carinho, interesse genuíno e conexão intensa, uma mulher infiel inevitavelmente começa a criar barreiras invisíveis. Essa distância não aparece de uma hora para outra, mas se manifesta em detalhes sutis, menos contato visual, falta de interesse em conversas profundas e até uma diminuição no entusiasmo ao compartilhar o próprio dia. Do ponto de vista psicológico, essa mudança ocorre porque a atenção emocional está sendo redirecionada. Ao se envolver com outra pessoa, mesmo que de forma inconsciente, a mulher tende a reservar sua energia afetiva para esse novo vínculo, restando menos disposição para investir no relacionamento principal. É como se o espaço íntimo já estivesse ocupado, e o parceiro atual fosse colocado em segundo plano. Na perspectiva estoica, o homem atento não reage com desespero a essa frieza. Ele compreende que emoções são voláteis e que o controle não está em tentar resgatar à força a atenção da parceira, mas em manter sua própria integridade. Ao observar essa distância, ele não implora por carinho, mas reflete sobre sua posição no relacionamento e decide com racionalidade os próximos passos. A distância emocional, portanto, não é apenas ausência de afeto, mas um reflexo claro de onde a energia emocional dela realmente está sendo investida. Capítulo 3 – O excesso de cuidado com a própria imagem. Outro sinal bastante comum, que muitas mulheres infiéis demonstram sem perceber, é uma mudança repentina no cuidado com a aparência. Não se trata apenas de vaidade ou autoestima, que são naturais e saudáveis, mas de um zelo exagerado e, principalmente, inesperado. De repente, ela passa a investir mais tempo em maquiagem, roupas novas, idas ao salão ou academia, mesmo quando nunca demonstrou tanto interesse antes. Além disso, há uma diferença importante. O cuidado não é voltado ao parceiro, mas direcionado para ambientes externos, como trabalho, faculdade ou encontros com amigas. Esse contraste evidencia que a energia dedicada à própria imagem está servindo a outro propósito. Na psicologia, esse comportamento está ligado ao desejo de conquistar ou manter a atenção de alguém novo. O cuidado excessivo com detalhes, o perfume escolhido com mais frequência ou a preocupação em estar impecável em ocasiões banais são sinais claros de que existe uma motivação extra.
Já o homem estoico não questiona de maneira agressiva nem cria brigas por ciúmes. Ele observa silenciosamente e compara com os hábitos anteriores. O segredo está em identificar o padrão. Quando a vaidade surge de forma repentina e seletiva, dificilmente é apenas coincidência. Capítulo 4 – Segredos e mistérios com o celular. Entre os sinais mais evidentes de uma possível infidelidade, o comportamento em relação ao celular ocupa uma posição central. Isso porque, no mundo atual, grande parte das interações acontece por mensagens, aplicativos e redes sociais. Quando uma mulher começa a guardar segredos, o celular se torna um objeto, proibido, dentro da relação. O que antes era usado de forma natural passa a ser protegido como se fosse um cofre. Mudança repentina de senhas, bloqueio de notificações, virar a tela para baixo quando o parceiro está por perto, ou até levar o aparelho para todos os lugares, inclusive ao banheiro, são atitudes que denunciam a tentativa de esconder algo. Do ponto de vista psicológico, esse comportamento revela ansiedade. A necessidade constante de proteger o dispositivo indica medo de ser descoberta. Muitas vezes, essa atitude é automática, ela não percebe que está demonstrando exatamente o que gostaria de esconder. Já sob a ótica estoica, o homem sábio não perde a calma nem entra em confrontos diretos ou explosivos. Ele observa, registra e entende que a confiança foi abalada. O celular, nesse caso, não é apenas um objeto, mas um reflexo do nível de transparência no relacionamento. Quando há mistério excessivo, há também uma verdade oculta. Capítulo 5 – Diminuição do interesse íntimo. A intimidade sempre foi um termômetro poderoso dentro de qualquer relacionamento. Quando uma mulher está envolvida emocionalmente com o parceiro, essa energia se traduz em proximidade, carinho e desejo. Porém, quando surge a infidelidade, uma das primeiras mudanças perceptíveis é a diminuição do interesse íntimo. Isso não significa apenas evitar o contato físico, mas também a perda de entusiasmo nos gestos de afeto do dia a dia. Beijos mais rápidos, abraços mecânicos, ausência de toques espontâneos ou a falta de iniciativa revelam que algo mudou no vínculo emocional. Essa frieza pode ser justificada com desculpas como cansaço, falta de tempo ou estresse, mas no fundo, muitas vezes, está ligada a um deslocamento da energia afetiva para outra pessoa. Na perspectiva psicológica, quando alguém busca fora o que deveria nutrir dentro do relacionamento, o parceiro começa a se tornar invisível. E isso é percebido, mesmo que silenciosamente. O homem estoico, diante desse cenário, não reage com desespero ou cobranças incessantes, pois entende que a paixão não pode ser imposta. Ele observa com clareza e age de forma racional. Em vez de tentar recuperar o afeto à força, busca compreender se ainda existe verdade e reciprocidade na relação. Capítulo 6 – Alterações na rotina e desinteresse em passar tempo juntos. Um dos sinais mais claros de que algo não está bem em um relacionamento é quando a rotina compartilhada começa a se desfazer. Uma mulher que antes demonstrava prazer em pequenas atividades, como assistir a um filme juntos, preparar uma refeição ou até mesmo conversar sobre o dia, passa a evitar esses momentos, criando desculpas constantes para estar longe. O distanciamento emocional costuma vir acompanhado de mudanças sutis no dia a dia. Ela começa a sair mais sozinha, a prolongar compromissos externos ou a demonstrar impaciência quando há propostas de programas a dois. Essa quebra de conexão mostra que o espaço que antes era valorizado passou a ser negligenciado. Do ponto de vista psicológico, a infidelidade muitas vezes traz uma nova prioridade, oculta. O tempo, antes dedicado ao parceiro, é realocado para conversas, encontros ou simplesmente para a manutenção do segredo. Isso gera uma lacuna no relacionamento, sentida principalmente na ausência de presença e interesse. O homem estoico, ao notar essas alterações, não insiste cegamente nem se deixa levar por ilusões. Ele entende que o tempo é um recurso precioso e que a ausência de vontade em compartilhá-lo revela muito sobre a realidade da relação. Capítulo 7 – Distanciamento emocional e frieza afetiva. Quando uma mulher está emocionalmente envolvida em outra relação, mesmo que apenas em nível psicológico, o impacto mais evidente aparece na forma como ela expressa afeto. O carinho, os toques espontâneos, a atenção nos detalhes e até mesmo o brilho no olhar tornam-se mais raros ou desaparecem quase por completo. Essa frieza afetiva não surge de um dia para o outro, mas se instala de forma gradual. Ela começa a se mostrar menos receptiva a gestos de proximidade, evita abraços prolongados, beijos calorosos e, muitas vezes, responde com indiferença a iniciativas de aproximação. Para o homem atento, esse é um indício poderoso de que algo está sendo desviado para fora da relação.
Do ponto de vista psicológico, a energia emocional e o vínculo afetivo que antes eram direcionados ao parceiro acabam sendo transferidos, consciente ou inconscientemente, para outra pessoa. Isso gera um esvaziamento da intimidade no relacionamento principal, deixando a convivência fria, mecânica e distante. O homem estoico, diante desse sinal, não reage com desespero nem com acusações impulsivas. Ele observa, reflete e compreende que o afeto verdadeiro não pode ser forçado. A ausência de calor é, em si mesma, uma resposta clara. Capítulo 8 – Desinteresse em planos futuros. Um dos sinais mais evidentes de que algo mudou emocionalmente em uma mulher é o enfraquecimento ou até mesmo o desaparecimento do interesse em construir planos a dois. Isso pode se manifestar de formas sutis. Ela evita falar sobre viagens, ignora quando você sugere mudanças ou conquistas em conjunto, ou até desconversa quando o assunto envolve compromissos de longo prazo, como morar juntos, investir em algo ou até ter filhos. Esse comportamento não significa apenas que ela está indecisa. Na verdade, é um reflexo claro de que sua energia emocional e mental pode estar sendo direcionada para outro lugar. Quando uma pessoa está envolvida com alguém fora da relação, tende a enxergar o parceiro atual como algo temporário, e por isso perde a motivação de fazer planos que exigem estabilidade. Um exemplo prático: antes, ela sonhava em viajar com você no final do ano, e agora prefere não se comprometer. Ou antes falava em projetos a dois, mas hoje responde com frases como, não sei, vamos ver mais pra frente, ou simplesmente muda de assunto. Esse afastamento dos planos futuros revela não apenas a infidelidade em si, mas a falta de visão conjunta do relacionamento. O presente pode até continuar, mas o futuro, aos olhos dela, já não pertence mais a vocês dois. Capítulo 9 – Intuição e observação estoica. Depois de compreender todos os sinais, chega o ponto mais delicado: como lidar com essa percepção sem se perder em ciúmes, descontrole ou paranoia. Aqui entra o valor da filosofia estoica, que ensina a enxergar a realidade como ela é, sem filtros emocionais que distorcem os fatos. A intuição masculina, muitas vezes chamada de sexto sentido, pode ser poderosa. Você sente que algo está errado, mesmo sem provas imediatas. Porém, se essa intuição não for acompanhada de racionalidade, ela pode se transformar em ansiedade, desconfiança exagerada e atitudes destrutivas. É nesse momento que a postura estoica faz diferença. O homem lúcido observa sem reagir de forma impulsiva. Ele analisa comportamentos, conecta pontos e espera confirmações consistentes antes de tomar qualquer decisão. Essa calma não significa passividade, mas sim força. Afinal, reagir com explosões emocionais só entrega o controle da situação ao outro. Um exemplo prático: em vez de discutir de forma agressiva ao notar um comportamento estranho, o homem estoico mantém a serenidade, observa os padrões e só então age com clareza. Isso evita tanto injustiças quanto manipulações. No fim, mais importante do que descobrir a traição é desenvolver a habilidade de enxergar a verdade sem medo. Porque o verdadeiro poder está em manter sua paz interior, mesmo diante das piores revelações. Ao longo deste vídeo, percorremos sinais claros e sutis que podem indicar que uma mulher está traindo, desde mudanças na rotina e distância emocional, até segredos digitais, defensividade exagerada e desinteresse no futuro. O objetivo nunca foi plantar paranoia, mas sim oferecer clareza. Porque observar não é controlar, é entender a realidade como ela se apresenta. A traição, quando existe, não é apenas um ato físico. Ela nasce de dinâmicas emocionais, de insatisfações e de escolhas conscientes ou inconscientes. Por isso, o homem que se mantém atento, lúcido e racional não apenas percebe os sinais, mas também aprende a se posicionar com dignidade diante deles. E aqui entra a maior lição: você não tem poder sobre as ações dela, mas tem total poder sobre a forma como vai reagir. A filosofia estoica nos lembra que a paz interior é mais valiosa do que qualquer relação. Se ela trai, o problema é dela, mas a decisão sobre continuar ou se afastar é sua. E essa decisão deve ser tomada com clareza, sem desespero, sem se perder em explosões emocionais. Portanto, use esses sinais como instrumentos de consciência, não como correntes de desconfiança. Valorize sua lucidez, confie em si mesmo e jamais aceite viver em uma relação que mina sua tranquilidade. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e se inscreva no canal. Sua participação ajuda a fortalecer essa comunidade de homens que buscam clareza, força e liberdade emocional. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver.
Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, não deixe de conferir Nós, como criar conexões mais profundas e fortalecer seus relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.